Olá, amigo torcedor, amiga torcedora do esporte mais amado do mundo. Hoje eu não errei porque o meu tablet está aqui com a minha colinha. Tudo bem com vocês? Fazia tempo que eu não gravava. É estranho gravar vídeo de segunda e quarta, né? Vocês acham da gente de eu gravar vídeo segunda e sexta? Porque aí a gente faz o pós-rodada na segunda e o pré-rodada na sexta. Deixe nos seus comentários. Tudo bem com vocês, amantes do futebol? Hoje minhas camisas são Paulista de Jundiaí, meu querido Paulista, e a camisa da Nigéria ali atrás, que empatou com o Brasil. Hoje o assunto é a história do velho. É velho, tem história? É sobre seleção brasileira. Antes eu queria agradecer mais uma vez você que está conferindo aí o Boteco do Barolo, compartilhando com seus amigos. Muito obrigado. O pessoal que já me conhece do Barolo Vídeos lá do canal do São Paulo. E muito obrigado, o número de inscritos crescendo. Eu não vou pedir like, inscrição, vocês me conhecem, mas convido você sempre a participar desse papo de boteco, que daqui a pouco eu vou ter umas garrafinhas. É que bebida com o YouTube é meio complicado. Mas, muito obrigado a você por compartilhar aqui, pra gente se divertir, pra gente falar de futebol. Hoje os assuntos que eu queria perguntar pra vocês aí, torcedores de outros clubes. Vamos lá, vamos falar da última rodada. Por falar em rodada, eu não acertei nada dos meus palpites. Acho que eu acertei um palpite, se não me engano, se não foi o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro. O resto eu errei simplesmente todos, comprovando a minha tese que eu sou péssimo para dar palpites. Então acho que eu vou ficar quieto, eu vou deixar vocês palpitando. Vamos com os resultados da rodada desse final de semana. No sábado, o Goiás ganhou do CSA de 1-0, um gol meio esquisito, falha do goleiro Jordi aí. No Fluminense ganhou do Bahia, para mim um resultado surpreendente, 2-0. O Fluminense chega a 5 jogos de invencibilidade com o Marcão como treinador. O Marcão é um cara que está há anos no Fluminense, um cara muito querido pelos jogadores, que quando o Oswaldo de Oliveira saiu, ele assumiu a bucha, e acho que os jogadores meio que abraçaram o Marcão. E 5 jogos de invencibilidade. O Fluminense está saindo das últimas colocações. O Palmeiras ganhou do Botafogo por 1-0. A torcida do Palmeiras meio xoxa ainda, porque o Palmeiras faz tempo que não apresenta um futebol exuberante, né, que encheu os olhos da torcida. Ganhou de 1-0 do Botafogo, empurrou o Botafogo mais para baixo. O Botafogo em crise financeira. Agora com o novo treinador, o Valentim, parece que voltou para o Botafogo, né? Palmeiras vice-líder com o empate do Santos, que empatou em 0-0 com o Inter, num jogo tecnicamente fraco. O Santos voltou com um ponto da bagagem. Enquanto isso, o Flamengo se distancia. Daqui a pouco eu falo do Flamengo. Ceará ganhou de 1-0 do Avaí. O Avaí praticamente rebaixado. Vai ser muito difícil sair dessa situação. E o Vasco ganhou do Fortaleza, do Professor Luxemburgo. O Vasco também saindo da zona da confusão, como o próprio Luxemburgo gosta de falar. Eu falei, eu acho que o Vasco não cai. O Cruzeiro empatou com a Chapecoense 1-1. Com esse resultado, olha só, o Cruzeiro tem 74% de chance de ser rebaixado. Se preocupante a situação do Cruzeiro, hein? Briga lá embaixo, a Chapecoense conseguiu marcar um gol no finalzinho, a Chapecoense é a lanterna do campeonato, daqui a pouco eu falo da classificação. Acho que a situação se complicou para o Cruzeiro, que pega o São Paulo, joga em casa o Cruzeiro, quarta-feira contra o São Paulo, que ganhou do Corinthians por 1-0. Convido você para assistir o vídeo do Barolo Vídeos, no canal do YouTube, que eu expliquei bastante o jogo. Aliás, eu só queria perguntar uma coisa para a torcida do Corinthians. Eu tive a impressão ontem que o Carille perdeu o vestiário. Sabe por quê? Lembra na primeira partida contra o Independiente Del Valle lá, que o Corinthians perdeu em casa de 2-0, e na entrevista coletiva o Carille falou, faltou jogador cascudo, faltou jogador isso, faltou jogador aquilo, meio que jogou a culpa, não sei se jogou a culpa, mas deu a entender que os meninos da base não estavam preparados, aí um ficou meio ofendido, o outro ficou bravo. Eu acho que a partir daí o Carille perdeu a mão, perdeu o vestiário. Não vou dizer que o Corinthians ontem jogou para derrubar o Carille, mas o desempenho do Corinthians ontem foi tão fraco quanto o São Paulo que me surpreendeu até. O Carille disse que não entende como é que o time está nessa posição que está na tabela. Então eu acho que o Carille perdeu o vestiário. Eu tenho a impressão que ele está com os dias contados no Corinthians. Quero saber muito a opinião de você aí, torcedor do Corinthians. O Atlético Paranaense perdeu do Flamengo 2-0, depois de dar um gol de graça ali naquela saída de bola ali, não sei se vocês viram. Lembrando mais uma vez que eu não posso mostrar os gols, senão eu perco o meu canal. E o Flamengo ganhou 2-0. Eu acho que agora o título... Eu não estava acreditando muito ainda no título do Flamengo por causa da Libertadores, mas acho que agora embalou. 8 pontos na frente do segundo colocado. Está muito bem o Flamengo. Apesar do Tite ter quase destruído o Flamengo. Eu imagino como estaria a torcida do Flamengo hoje se o Flamengo tivesse perdido do Atlético Paranaense. Com o Gabigol jogando 5 minutos, 10 minutos contra a Nigéria, o Rodrigo Caio nem jogando, se bem que eu acho que o Rodrigo Caio fora é reforço para a torcida do Flamengo. Então eu acho que o título é praticamente do Flamengo, vai ser muito difícil tirar, não só porque o Flamengo está muito bem, como quem vem abaixo também não desempenha um futebol, não apresenta um futebol que dê para animar o torcedor, que a torcida possa, vamos ser campeão.
E o único, eu acho que é o time que poderia conquistar alguma coisa, também quero a opinião da torcida do Grêmio. O Grêmio, que ganhou de 4-1 do Atlético Mineiro, jogando fora de casa, o Atlético demitiu o Rodrigo Santana, o treinador. Faz tempo que o Flamengo, que o Grêmio não disputa o Campeonato Brasileiro para valer, porque está disputando a Libertadores, foi campeão recentemente. Os gaúchos, a torcida do Grêmio gosta de dizer que o time é copeiro, prefere jogar Copas, assim, né? Mas eu queria saber, você gremista, faz muitos anos que o Grêmio não ganha o Campeonato Brasileiro. Não é chato ficar disputando só um? Você vê o Flamengo, o Jesus coloca todo mundo para jogar, todos os campeonatos, o Flamengo estava disputando tudo aí, e com ele não tem esse negócio de poupar. O Renato Gaúcho deu entrevista coletiva ontem falando que várias vezes o Grêmio entrou com o time alternativo. O Jesus não quer nem saber, coloca todo mundo para jogar, como era antigamente, gente. Antigamente não tinha essa de... Tá, não tinha tantas competições, mas não tinha essa de poupar jogador. Pô, hoje com a tecnologia que tem, com a medicina avançando tanto, só no São Paulo que não, mas o resto, acho que não precisa poupar jogador. Eu acho que se o Grêmio jogasse, disputasse para valer todas as competições, não usasse time misto, time reserva, alternativo, eu acho que teria muita chance de ser campeão brasileiro também nos últimos anos. É que o Renato Gaúcho opta por praticamente abandonar o Campeonato Brasileiro. O Grêmio começou lá embaixo o Campeonato Brasileiro, vocês lembram? Frequentou a zona de rebaixamento e o Renato, confiante, dizia que o Grêmio ia subir, e subiu, já está aí em sexto lugar. A classificação, Flamengo... Deixa aí sua opinião, torcedor do Grêmio, se você queria que o Renato também jogasse Campeonato Brasileiro para valer, porque eu acho que o Grêmio teria condições de disputar sim, principalmente com o Flamengo, tanto que os dois estão na Libertadores e empataram o primeiro jogo lá da semifinal. A classificação, primeiro o Flamengo com 58, segundo o Palmeiras com 50, 8 pontos a menos, o terceiro o Santos com 48, o Corinthians ainda é quarto lugar com 43, o São Paulo é quinto porque tem um saldo de gol a menos, um gol a menos no saldo, o Corinthians tem 11, o São Paulo tem 10. E fechando o G6, o Grêmio já sexto colocado no campeonato. Lá embaixo, o CSA, 17º com 25 pontos, o Cruzeiro com 22 pontos, 18º, como eu falei, 74% de chance de cair. 19º lugar, o Avaí com 17, e o último lugar, Lanterninha Chapecoense, que eu acho que depois de nunca ter caído para a segunda divisão, acho que esse ano vai ser muito difícil a Chape escapar, que é o time que entrou no coração de todo mundo depois que a tragédia do avião lá que matou time inteiro, praticamente o time inteiro, aquela tragédia, muita gente adotou a Chape. Eu tenho até uma camisa, acho que semana que vem, na sexta-feira ou quarta, eu vou gravar o vídeo com a camisa da Chape, aqui do Carleto, que um amigo meu foi pra lá quando teve a tragédia, fazer a cobertura, e ele comprou pra mim. Acho que infelizmente a Chape não escapa desse ano. Próxima rodada na quarta-feira, tem jogos quarta, Grêmio pega o Bahia, bom jogo lá no Sul, CSA enfrenta o Galo, Fortaleza pega o Flamengo, será que atropela de novo fora de casa? Cruzeiro e São Paulo, Palmeiras e Chapecoense. O Palmeiras tem tudo, acho que o Flamengo tem tudo para continuar líder, o Palmeiras tem tudo para continuar vice-líder. O Palmeiras pega a Chape em casa, o Vasco pega o Botafogo, um clássico lá carioca, Goiás e Corinthians, o Goiás está bem, Corinthians que se cuide. E na quinta-feira o Santos pega o Ceará em casa, que também tem tudo para subir, o Avaí pega o Inter e o Fluminense pega o Atlético Paranaense. Queria falar também de vocês sobre a seleção brasileira, eu falei rapidamente do Tite, muita gente criticou o Tite de ter desfalcado vários clubes, desfalcou o São Paulo, desfalcou o Flamengo, nesses amistosos ridículos aí que a seleção jogou contra a Senegal, que empatou, e contra a Nigéria, que empatou. Muita gente criticou e muita gente conversou comigo também, pediu, fala sobre seleção brasileira lá no Boteco. Como eu fico impressionado como as pessoas meio que abandonaram a seleção brasileira, né? Quer dizer, não sei se abandonaram é a palavra, mas como a torcida não liga mais, tirando em Copa do Mundo, Copa América, que tem um envolvimento já que é histórico, histórico do brasileiro em outras competições. Ontem o pessoal no SBT estava perguntando que o Brasil jogou, quando que foi o jogo? Eu falei, domingo de manhã. Eu também até esqueci que o Brasil jogou, o desinteresse da torcida. Eu acho que é o seguinte, a torcida não tem identificação nenhuma, primeiro com os jogadores. Vários jogadores da seleção brasileira, a torcida não tem identificação porque eu vou muito, muito cedo para fora do Brasil, então não cria aquele laço. Com identificação você tem com o Richarlison, com o próprio, sei lá, com nomes mais pesados como Coutinho, como vários outros jogadores. Fala um aí, Firmino, a gente não tem nenhuma relação com esses caras. Você assiste a Premier League, vê esses caras jogar, assiste as principais ligas do mundo, vê esses caras jogar, mas não tem uma identificação. Ele não passou pelo seu time, raramente você vai ter uma identificação lá com o Thiago Silva, que jogou no Fluminense, mas é lá atrás. Um ou outro jogador brasileiro que o Tite convoca, que você, mesmo assim você não fica mais orgulhoso do cara ser convocado, você fica louco de ódio porque desfalca seu time. Eu lembro que quando eu era moleque,
a gente ficava orgulhoso de ter jogadores convocados. Então, se, por exemplo, eu, São Paulino, falava, o Tele Santana convocou 3 do São Paulo, não convocou nenhum do Corinthians, tinha essa disputa, porque praticamente não, todos os jogadores convocados eram daqui do Brasil. Teve também a história da falta de credibilidade desse órgão suspeitíssimo que é a CBF. Então acho que o brasileiro está cansado de saco cheio de tanta corrupção, então em todas as áreas, né, em que a gente sofre, e também viu no futebol isso e ficou louco de ódio. Então não tem essa identificação com a seleção brasileira. Fracasso em Copa, resultados ridículos nos últimos anos. O brasileiro perdeu essa identificação com a seleção brasileira. E eu acho que... Eu não torço contra, não vou torcer contra, mas não tenho a menor empolgação. A última Copa do Mundo que eu torci empolgado para a seleção foi de 86. 82 eu era moleque, tinha 10, 11 anos, que eu sentia, porque era um futebol sensacional, já acompanhava muito de perto. Quando você é criança aficionada, que nem eu era, acompanhava muito de perto, lembro do jogo contra a Itália, lembro onde eu tava, lembro tudo, e olha que já faz um tempinho, hein? 86 eu lembro também assistindo com os meus amigos da escola. Depois disso, para mim, a seleção brasileira perdeu totalmente a importância. Eu sofro muito, mas muito mais com o São Paulo do que com a seleção brasileira. O 7-1 lá também não tava nem... Eu tava trabalhando na Copa do Mundo do Brasil, cobri a Copa do Mundo da Alemanha também, que um dia vai ser história do veinho, as coberturas de Copa. Mas eu não sinto nada pela seleção, não tenho camisa, tenho uma camisa do Davi Luiz que eu ganhei, tenho uma camisa do Neymar aí, tenho mais... porque eu gosto de camisa, mas não me empolgo com a seleção brasileira. Eu acho que a grande maioria da torcida que vai comentar aqui vai dizer a mesma coisa, mas tem gente que gosta ainda, não condeno, pelo amor de Deus, é futebol. Não torço contra, gosto de ver, porque geralmente é a nata do futebol brasileiro, né, que joga por aí na Europa, então eu acho muito legal, mas não vibro, não tenho a menor emoção. A história de hoje, do Venho Tem História, foi a primeira vez que meu pai me levou para assistir um jogo da seleção brasileira. Eu lembro, olha só que legal, foi no dia 21, olha só, no dia 21 de junho de 1979, eu tinha 9, 10 anos, Brasil e Ajax, foi 5-0 para o Brasil no Morumbi, uma atuação de gala do Sócrates, do Zico, do Falcão, eu lembro como se fosse hoje esse jogo. Meu pai me levou e ele falava, ó, esse cara joga muito, é o Sócrates, ele joga no Corinthians, você sabe, o Falcão tem história, o Zico do Flamengo. Eu vou deixar no link aí na descrição o link com os melhores momentos desse jogo para você ver. Presta atenção no segundo gol do Brasil, é sensacional. E eu lembro que aquilo me marcou a infância, assim, a minha trajetória no futebol, porque meu pai era, eu falei aqui já, meu pai era apaixonado por futebol e me levava para assistir jogo do Flamengo, quando o Flamengo do Zico vinha jogar em São Paulo, me levava para assistir jogo do Sócrates, me levava para assistir jogo do Pita, do Ailton Lira, dos caras do São Paulo, do Santos, aquele Santos de 78. Eu tenho uma história legal com meu pai de acompanhar futebol, já falei pra vocês aqui, esse jogo do Ajax pra mim foi emocionante, até hoje eu lembro como referência de seleção brasileira. Eu acho que ali naquele jogo, pra você ver como é importante essas coisas, né, que o pai da gente leva, eu sei que vocês, muitos comentários aí que tem história com o pai também, parecida com a minha, mesmo torcendo pra clubes diferentes. Me marcou essa goleada Brasil e Ajax. Eu lembro da atuação do Falcão, eu lembro de ver o Zico jogar de perto, que é um cara que eu tenho referência no esporte, o Sócrates jogar. O time sensacional. Vou falar a escalação rapidinho, ó. Leão, depois o Carlos, aquele que jogou na Ponte Preta. Toninho, Oscar, Edinho e Júnior. Cerezo, depois Zenon. Falcão, Zico. Newton, Batata. Sócrates, depois Renato. E Joãozinho na ponta esquerda. O árbitro daquele jogo foi o José Roberto Wright. O técnico era o Coutinho. Convido você a assistir... depois de assistir o vídeo do tiozinho, assistir esses jogos, os melhores momentos. Tem acho que 9 minutos. De Brasil 5, Ajax 0. Muito obrigado, gente. Hoje o vídeo foi curto, hein? Não tô enxergando quanto tempo. 13, 14 minutos, o vídeo foi curtinho. Eu volto acho que na sexta-feira. Deixa aí nos comentários se você quiser. Deixa aí. Eu dou umas flauteadas, não. Deixa aí nos seus comentários o que você prefere. Segunda e sexta, segunda e quarta. Porque terça e quinta, você já sabe, tem barulho vídeos falando do São Paulo. Fiquem com Deus. Se vocês quiserem palpitar, eu não vou palpitar para não passar vergonha. Então, se você quiser, e analisa aí tudo. Vamos debater, vamos conversar sobre futebol. E lembrando, como dizia meu bom e velho, querido e saudoso pai, futebol é diversão e tiração de sarro, o resto é bobagem. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau.